Bem, pessoal, já vamos então começar a questão número 7. No vídeo anterior, nós fechamos com a questão de número 6. Observe um detalhe com relação à questão número 6, que na verdade vai ser um link, porque eu quero explicar agora. Se você analisar com calma, nós já fizemos a questão tudo bonitinho, marcamos o item B de bola, eu mostrei para você que eu uso as raízes, o 2 e o 6, com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, positivo fora e negativo. Quando você faz isso e vem para cá, o que eu gostaria de mostrar para você? Um detalhe muito bacana. Ó, aqui ficou perfeito o desenho. 2 e 6 aberto. Por quê? Porque não tem igualdade. Antes do 2 e depois do 6, resultado positivo. E entre o 2 e o 6, negativo. Como a questão pedia, no caso, o lucro negativo, você viu que o resultado deve ser entre 2 e 6. Pronto. Ficamos, portanto, com x maior que 2 e menor que 6. Isso aqui é o finalzinho da questão passada, tá bom? 7, mas por que tu está falando disso ainda? Vou te dizer agora. Quando você for fazer, pessoal, o estudo dos sinais, você deve levar sempre em consideração o formato da sua parábola. Claro. Por exemplo, isso aqui, mais uma vez, vai ser aquele nosso bate-papo, que é a preparação teórica, tá? Aqui, ó, bate-papo. É muito legal, bate-papo é muito bacana, porque aí eu vou só acrescentando a teoria e você nem vai notando que tem mais coisa para saber. Vai tratando com muita naturalidade. Se você olhar com calma, a situação é a seguinte, ó. Inicialmente, a parábola, você já sabe que ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Esse caso só acontece quando o A ele é positivo. Observe, pessoal, estou só conversando. O A positivo, concavidade voltada para cima. Aqui a primeira raiz, x1. Aqui a nossa segunda raiz, x2. Positivo, positivo e aqui negativo. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Você já sabe também de qual é salteado. E observe o que acontece. Primeira raiz, segunda raiz. Antes da primeira raiz, o resultado é negativo. E depois também é negativo. Só é positivo entre as raízes, certo? Para você não ficar toda hora desenhando e sobrecarregando a sua resolução, nós fizemos um truquezinho, que é uma palavra da sorte, que também foi apresentada para você lá na função do primeiro grau. A palavra da sorte é a seguinte. Cadê a régua? A palavra da sorte é a seguinte. Você chega, e eu vou explicar por que é essa palavra da sorte. Põe a primeira raiz, põe a segunda raiz. Esse daqui, claro, é o eixo X, tá? Ó, isso aqui, o eixo X, claro. A palavra da sorte é ma, can, ma. Mas, Thiago, o que significa essa palavra da sorte? Macama. Você tem aqui as raízes e macama. Macama quer dizer que fora das raízes, ou seja, antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, você deve deixar sempre o mesmo sinal de A. Ó, MA, mesmo sinal de A. Olha aqui, o A é maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então, fora das raízes, fica o mesmo sinal, que é positivo. Ó, positivo, positivo, positivo. Já entre as raízes, você põe o sinal contrário de A. Se o A é positivo, fica negativo, contrário. Acompanhe aqui o outro caso. A concavidade é voltada para baixo. As raízes. Fora o mesmo sinal de A. Se o A é menor do que zero, o A é negativo. Então, fora fica o mesmo sinal de A, que é negativo. E no meio das raízes, o sinal contrário. Se o A é negativo, no meio fica positivo, que é o contrário. Pronto. Se você quiser continuar desenhando, pode. Se você quiser ir direto para os sinais, também pode. É só lembrar macama. Fora o mesmo sinal de A e no meio contrário de A. Observe. Nesse caso, o A igual a 1 é positivo.
Então, mesmo sinal de A fora, positivo, ó. Positivo, positivo. E contrário, negativo no meio, ó. Contrário, pronto. Ficou a mesma coisa que eu concluí olhando para o gráfico. Posso fazer direto. Tá bom? Esse é o nosso truquezinho para resolver bem as questões envolvendo a parte dos sinais. Ok? Questão número 7. Vamos lá. Seja f uma função real de variável real definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx, onde o a é menor do que zero. Marque o único item que você pode usar para representar esse gráfico. Epa. Questãozinha rápida, mas que eu preciso que você olhe com calma para cá. F de x é igual a x ao quadrado mais bx. Pronto. O que foi que ele terminou de dizer? Que essa é a função, que é incompleta, e que o a é menor do que zero. Se você anotar aqui, pessoal, as informações que ele acabou te entregando, o a menor do que zero significa dizer concavidade para baixo. Pronto. Isso é o que o a decide. Só. A menor do que zero, concavidade para baixo. Então, por exemplo, esse item aqui já é falso. O item B. Se o a é negativo, concavidade para baixo. Você já sabe de qual é salteado, ó. Concavidade voltada para baixo. Esse item também está falso, ó, porque a concavidade aqui está para cima. Então, já sei que tanto está falso o item B, como está falso o item C. Beleza. Agora, quando eu olho para a função, é uma função do segundo grau, sim. Porém, o C, que é o termo independente, é igual a zero. Pessoal, quando eu concluo que o termo independente é igual a zero, na mesma hora, o que é que o C igual a zero significa? Significa dizer que a concavidade, além de estar para baixo, ela está passando pela origem. Porque C igual a zero quer dizer que o gráfico toca o eixo Y no valor de ordenado igual a zero. Então, C igual a zero. Esse gráfico do item A tem todas as características para ser o item correto. O A é menor do que zero, concavidade para baixo, tudo bem. E o C igual a zero, no caso termo dependente. Então, está tocando a origem. Pronto, o item A está ok por enquanto. Vamos aqui. Esse aqui, pessoal, está falso. Ah, Thiago, mas tem a concavidade voltada para baixo. Tem, mas não está passando pela origem. Está vendo aqui? Ó, o gráfico não toca a origem, está falso. Esse tem a concavidade voltada para baixo também, mas como não toca a origem, por causa do C, está falso. Então, meus amigos, uma questãozinha rápida e a resposta correta é o item A, desde que você faça a interpretação da função que você recebeu. Beleza? Questão número 7, o item A. Vamos à questão de número 8. Vamos dar uma olhadinha. Determine as raízes da equação x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 60 igual a zero. Quando você chega nesse ponto, o que que eu vou ter? X ao quadrado. Calma, já fui logo resolvendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Vou escrever aqui, ó. X à quarta mais 4x ao quadrado menos 60 igual a zero. Tá aqui. Quando você chega, ele pede as raízes. Eu estou acostumado a trabalhar com uma equação do segundo grau, que não é o caso, pessoal. Nós não temos uma equação do segundo grau. Nós temos a equação do quarto grau, também conhecida como a equação biquadrada, que aí é onde entra o grande detalhe. O que é que você faz para resolver esse caso? Tá aqui, ó. Você vai pegar x ao quadrado, já que eu não sei resolver a equação do quarto grau, ó, porque quem decide que é do quarto grau é esse 4 aqui, e vou pegar x ao quadrado e vou chamar de k. Pronto. X ao quadrado é igual a k. Aonde você estiver vendo x ao quadrado, substitua por k. Por que você está fazendo isso, Thiago? Vou te mostrar agora. X à quarta é, na realidade, x ao quadrado
ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 60 igual a zero. Tá aí. Chegamos aqui. Como eu te falei, te pedi, aonde você estiver vendo x ao quadrado, você vai substituir por k. Mas eu ainda não entendi por que eu estou tendo que fazer isso. Pronto, você vai entender agora. Se você trocar x ao quadrado por k, aqui vai ficar agora, ó, k ao quadrado mais 4k menos 60 igual a zero. Pronto. Se você esquecer a equação que está lá em cima com x, que é a equação do quarto grau, e analisar a equação que está agora embaixo com k, você vai ver que é uma equação do segundo grau. A história de trocar o x ao quadrado por k é um artifício matemático que nós usamos para sair de uma equação do quarto grau onde eu não domino para uma equação do segundo grau onde eu conheço tudo. Então você faz essa mudança de variável para facilitar e seguir a questão. Depois eu retomo a variável antiga. Você já vai ver como funciona. Essa equação aqui é a nossa equação do segundo grau. Pronto. Está aqui a equação do segundo grau, bonitinha. Vamos encontrar as raízes dessa equação, que é a que eu sei. Eu não sei nada sobre essa ainda. Eu fiz a troca da variável para essa daqui e agora eu sei todos os elementos. Vamos lá. Quem vai ser o A? 1. Quem vai ser o B? 4. Quem vai ser o C? Menos 60. Pronto. 1, 4 e menos 60. Se você pensar com um pouquinho de cuidado, eu não vou, pessoal, eu vou forçar mais uma vez você encontrar as raízes direto. Topa? Pela soma e pelo produto. Quem não se acostumou ainda em encontrar pela soma e pelo produto, vai continuar fazendo pelo delta. Menos B sobre A e C sobre A. Pronto. Tá aqui, ó. A soma, menos B sobre A. Então, a soma tem que dar menos 4, enquanto que o produto, C sobre A, tem que dar menos 60. Vai dar um pouquinho mais de trabalho agora, vai fazer o pessoal pensar um pouquinho mais, porque as raízes não são tão fáceis como a questão que eu fiz agora há pouco. Pronto. Mas vamos testar. Se não se sentir seguro, tá esperando o quê para fazer o delta? Vai lá. Tá aqui. x1, primeira raiz, x2, tá? Tanto pode escrever como x1, x2, como x' e x2'. Pronto. Agora, pessoal, eu preciso que a soma seja menos 4 e eu preciso que o produto seja menos 60. Se você pensar um pouco, eu preciso de dois números. Começa pelo produto. Eu preciso de dois números que quando multiplica dá 60. Tipo, 15 e 4. Esquece o sinal do produto. 60. 15 e 4. Seria uma opção. 15 vezes 4 dá 60. Mas entenda que além de querer que o produto seja 60, eu preciso que a soma tenha uma diferença de 4 unidades entre os elementos. Porque tá vendo que a soma dá menos 4? Então, no caso, pessoal, do 15 e do 4, a distância 11. Então não dá, o 4 nunca. Então não pode ser 4 e 15. Então outra maneira de fazer o produto dar 60. 6 e 10. Certo? 6 e 10. Nesse caso, como é que vai ficar aqui, ó? 6 e 10. Se você observar 6 e 10, pessoal, a soma dá quanto? Nesse caso, você vai ver que você tem aqui, ó, a soma tem que dar menos 4. Então, se a soma tem que dar menos 4, o sinal negativo é aonde? No 10. A soma tem que dar menos 4 e o produto dá menos 60. Matamos. Realmente, 6 e menos 10 são as nossas raízes. 6 menos 10. Filé, 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 tranquilidade, total, total, total. Já era. Então, 6
e menos 10. Tá aí o nosso resultado sem a menor dor de cabeça. Conferindo, a soma tem que dar menos 4 e o produto tem que dar menos 60. Tá aqui. Quando chega nesse ponto, você não pode comemorar ainda. Não. Na realidade, você não encontrou ainda o valor de x. Apague isso aqui, pois não é o valor de x. Na realidade, nós encontramos o que, pessoal? O valor do k. Nós encontramos o k. Pronto. 6 menos 10. Está aqui. Ok? 6 menos 10. E agora, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui e vai achar o valor de x. Logo, trabalhando para encontrar o valor de x, como é que vai ficar? Lá vai, ó. K igual a 6, K igual a menos 10. O K, na realidade, não comemora. O K é x ao quadrado. Então, você vai voltar aqui e já sabe que o K é igual a 6. Se o K é igual a 6, na realidade, o K é x ao quadrado, que é a variável original, pessoal. Então, fica x ao quadrado igual a 6. O x passa a ser igual a mais ou menos raiz de 6. Então, está aqui o nosso x. Mais ou menos 6. Pronto. Mais ou menos 6. Vem para cá. O K também é igual a menos 10. Aí você vem e vai fazer. O K é igual a menos 10. Então, K igual a menos 10. Pronto. K igual a menos 10. Quem é o K? X ao quadrado igual a menos 10. Na hora que você for tirar aqui a raiz, você vai ter o x igual a mais ou menos raiz de menos 10. Pessoal, quando você chega nessa raiz dando um número negativo, ó, dentro, você pode exatamente esquecer, porque você está trabalhando com o conjunto dos reais. Isso aqui só é possível no conjunto dos imaginários, que não contempla os nossos estudos. Aqui, ó, determine as raízes dessa equação, considerando o conjunto dos reais. Então, esqueça, você não pode ter a raiz de um número negativo, pelo menos não raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índice par, tá bom? Então, na realidade, o x pode ser 6 ou menos 6. Esse é o nosso conjunto de solução. B de bola, a nossa resposta. Raiz de 6 ou menos raiz de 6. Está aqui, ó. Mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Resposta correta, o item B de bola. Vamos à questão de número 9. Vamos pensar um pouquinho, vamos andar mais rápido. Olha só. Questão número 9 diz assim. Sejam x1 e x2 as raízes dessa equação. Está aqui a questão. E ele fala das raízes. Se x1 é maior do que x2, calcule o valor de x1 menos x2 ao quadrado. Tiago, eu posso tentar a soma e o produto? Pode. Você deve tentar sempre a soma e o produto quando A for igual a 1, que é esse cara aqui, ó, o A. Só que de vez em quando você vai ser, digamos assim, surpreendido, pessoal, por conta do detalhe que você está trabalhando. Deixa eu explicar uma coisa para você. Preste atenção. Quando você olha para essa estrutura que você está vendo aqui e vê que o A é positivo, igual a 1, você diz, poxa, eu vou usar a soma e o produto. Só que de vez em quando você vai ficar triste, porque quando você fizer aqui, ó, a soma é menos B sobre A, então a soma vai ter que dar 5. O A é 1. E o produto? O produto vai ser C sobre A. Então, menos 8. Eu preciso que você encontre dois números que quando você soma dá 5 e quando você multiplica dá menos 8. Só para o produto dá 8. Ou vai ser 1 e 8, o que jamais somando vai chegar a dar 5. E você pode pensar em 2 e 4, que também não vai chegar a 5 a soma. E aí, Thiago, eu não tenho raiz? Tem. O problema é que você não tem uma raiz, um número perfeito, um número inteiro, que faça com que você consiga visualizar mais rapidamente esses valores. Não tenho. Nesse caso,
Vou ficar triste? Vou, porque eu não consegui chegar tão rápido às raízes. Mas eu não vou ficar desesperado, porque eu posso encontrar as raízes através do delta. Aí eu posso encontrar uma raiz irracional, posso encontrar uma raiz em forma de fração. Esse truquezinho é quando eu tiver raízes, números inteiros, que facilita meu cálculo. Mas caso contrário, vamos para o delta. Vamos encontrar. Vamos agora seguir. Ficamos com x ao quadrado menos 5x menos 8 igual a 0. O que vai acontecer agora? O A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a menos 8. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a menos 8. Quando você chega nessa parte, o que é que eu vou ter? Vamos lá. Atenção agora. Aquele. Vamos achar o delta. Delta. B ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. Então, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, quem vai ser meu delta? 25 mais, menos com menos mais, ó. 8 vezes 4, 32. Então, B ao quadrado, 25, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, o delta vai ser igual a 57. Ô tristeza, quando você nota que o delta não dá um número bonitinho, que pena. Mas tudo bem, vamos, deixa de problema. Delta igual a 57. Quando você chega no delta igual a 57, o que é que você tem? As raízes agora, vamos lá. Logo, encontrando x. X vai ser igual a menos b, então fica 5 positivo. Menos b, 5 positivo, mais ou menos raiz de 57 sobre 2 vezes o A, que é 2. Aí. Nesse caso, você vai ter uma raiz com o nosso amigo positivo e uma com o nosso amigo negativo. Então, as nossas raízes, bota bem aqui, ó. x1, só para deixar o negócio bonitinho. Ele diz que x1 é maior do que x2. Então, x1 vai ser a positiva. Vai ficar assim, ó. 5 mais raiz de 57 sobre 2. E a outra raiz, x2, igual deixa eu ver aqui. 5 menos raiz de 57 sobre 2. Fechamos aqui. Pronto. Então, o que é que você já tem? Vou só pegar aqui a primeira raiz, x1, e aqui a segunda raiz, x2. Ótimo. Substituindo agora, porque o que ele quer? x1 menos x2. Então, x1 menos x2, sabendo que x1 é maior do que x2, isso aqui é ao quadrado. Quando você substitui, por isso que você não encontrou direto as raízes, olha como é feia. Então, vai ficar x1. Quem é o x1? 5 mais raiz de 57 sobre 2, menos, cuidado com esse menos, 5 menos raiz de 57 sobre 2. Tudo isso aqui ao quadrado. Muito cuidado, pessoal. Esse menos, ele é extremamente malandro.
Vou colocar todo mundo sobre 2, já que o denominador é o mesmo. Então, vamos ficar com 5 mais raiz quadrada de 57. Esse menos, ó, menos 5, menos com menos, mais raiz de 57. Por isso que eu disse que ele era extremamente malandro, porque muita gente não lembra que esse menos aqui, ó, esse perigosinho aqui, ó, ele troca o sinal de todo mundo que vem depois, menos 5 mais raiz de 57, que esse 5 cancela com esse 5, e você passa a ter o quê? Agora, ó, 2 raiz de 57 sobre 2. Isso aqui ao quadrado. Ó, cancelei um positivo e um negativo. Raiz de 57 mais raiz de 57, 2 vezes. Então, posso cancelar isso aqui, 2 com 2. E raiz de 57 ao quadrado, você vai encontrar como resultado 57. Então, 57 é a resposta da nossa questão, que é o item C de casa. Lembrando que eu fiquei com 2 vezes raiz de 57 sobre 2 ao quadrado. O 2 cancela, então como eu tenho raiz ao quadrado, a raiz vai embora com 2 e sobra só o 57, que é o item C de casa. Fechamos então, meus amigos, mais um vídeo, mais uma questão, e nós ainda temos algumas para serem discutidas. E você já vai esperar pelo próximo vídeo, mas exercitando. Tente fazer todas as questões do seu módulo em PDF e verificar aquelas que você tem mais dificuldade. Assim você pode ganhar tempo quando estiver assistindo já os próximos vídeos. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Eu sou o professor Thiago Pacífico e conto com o seu apoio para que você consiga fazer o melhor curso de matemática básica já visto, pessoal, em todos os tempos. E o mais completo, por sinal. A todos, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.